Vamos falar do Guarani, vem na tela. Apesar da derrota para o Curitiba no final de semana, o foco do Guarani continua o mesmo, o acesso para a elite do Campeonato Brasileiro. E para se aproximar desse objetivo, o Bugre precisa dos 3 pontos amanhã, quando enfrenta o Cruzeiro no Brinco de Ouro. E a expectativa para esse confronto é alta. Isso porque nos últimos 3 duelos, Cruzeiro e Guarani marcaram 17 gols. Foram 2 empates por 3-3 e uma vitória da equipe mineira no passado por 3-2 pelo primeiro turno da Série B. Situação que aumenta ainda mais o jejum de vitórias do Bugre contra a Raposa. O último triunfo conquistado sobre o Cruzeiro foi em 2004. Mas mesmo com todos esses fatores, tem um cara que chega confiante para esse duelo. A equipe vem num momento bom dentro da competição, de um momento de invencibilidade, de um momento de crescimento defensivo e ofensivo, e não é porque perdemos um jogo que tá tudo errado e a equipe vai se abalar. A equipe já deu demonstrações dentro da própria competição, que nós não estamos numa competição de 5, 6 jogos, já foram 26 partidas, muita história dentro dessa própria Série B, e a equipe já respondeu em momentos que foi derrotada, respondeu com força, e é dessa forma que a gente vai trabalhar, para focar nossa energia, focar nossas forças totais no próximo jogo contra o Cruzeiro, para fazer valer o mando de campo e tentar buscar mais uma vitória. Daniel Paulista vai poder entrar com a mesma escalação pela 4ª rodada seguida. O treinador não vai ter nenhum desfalque por suspensão. E Thales, que sentiu dores no joelho contra o Curitiba, participou normalmente do treinamento e deve ficar à disposição. A curiosidade dessa partida é que ela vai marcar o último jogo no Brinco de Ouro com os portões fechados. Isso porque na partida contra o Londrina, já no dia 9 de outubro, a presença da torcida já é praticamente certa. Com a confirmação da Prefeitura de Campinas, o Guarani vai poder colocar cerca de 7.000 pessoas no duelo contra o Londrina. Jogo que vai marcar o retorno do público após 1 ano e meio. Você já parou para pensar como anda a sua saúde? Hoje eu quero falar aqui, quero falar com vocês do PME Card. É isso aí, um cartão de múltiplos benefícios que te dá desconto de até 30% em medicamentos genéricos. Desconto de 20% a 80% em consultas médicas e exames laboratoriais. E neste mês de setembro, atenção, para você que assiste aqui os Donos da Bola, as primeiras 150 pessoas pagam apenas R$10 de adesão para o plano de 3 meses. É isso mesmo que você ouviu. São apenas R$20 por mês, menos de R$1 por dia, para você ter à disposição o atendimento médico por celular, através da telemedicina, que está crescendo muito no Brasil. Descontos em consultas e exames, descontos em medicamentos e muito mais. O PMA Card atende todo o Brasil, ou seja, você adquire o plano através do site pmacard.com.br e pode usar em todo o território nacional. Sensacional, né? Sensacional, não é mesmo? Entre aí no site agora mesmo. Atenção, anote aí, pmacard.com.br e saiba como melhorar a sua saúde e a da sua família. PMA Card, mais saúde para você. Bem, Júlio Nascimento, falando aí do Guarani, jogo importante, o Guarani tem que fazer a lição de casa. São 12 jogos até o final, 6 em Campinas. Portanto, não passa pela cabeça de ninguém que o Guarani não consiga vencer a equipe do CSA, não é isso, Júlio? O Guarani tem o Cruzeiro pela frente, aliás, Cruzeiro, Batistão, desculpa. que é sempre um jogo difícil, né? O Cruzeiro tinha uma sequência muito positiva aí de 12 jogos embalados, sem perder, mas agora tem uma quantidade alta de desfalques, né? São pelo menos 7 jogadores ainda que estão numa condição aí de desfalque para o Cruzeiro para essa rodada. São 3 suspensos e 4 jogadores com o aspecto físico ainda questionável. Então o Luxemburgo vai ter que esperar até quarta-feira, até amanhã, para saber com quem ele vai poder contar. Ele relacionou alguns jogadores que, mesmo limitado fisicamente, vieram para Campinas, estão treinando aí de forma separada, mas são dúvidas para esse jogo. E o Guarani, tentando a reabilitação, tem condições sim, porque jogando em casa tem sido forte.
O Guarani fez um jogo muito equilibrado contra o Cruzeiro em Belo Horizonte no primeiro turno. Então é hora de colocar a cabeça no lugar, esquecer o que ficou em Curitiba, o que não deu certo, principalmente o Regis, que é o protagonista desse time, que não fez uma boa partida, errou muito. É hora de virar essa página no jogo do Coxa, já pensando nesse importante confronto contra a equipe do Cruzeiro, Batista. Oi, aí, CH, qual é o time que o professor Daniel Paulista vai colocar em campo para vencer o Cruzeiro? Com o mínimo de alterações possíveis, mas eu gostaria, o seu amigo me permite, fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Claro, fique à vontade. Quem é o líder do campeonato? Curitiba. O que aconteceu no jogo lá em Curitiba, no Couto Pereira, é que o Guarani encarou o líder do campeonato, né? Teve falha do goleiro e pênalti perdido. Poderia, no mínimo, trazer empate para Campinas. O que eu estou querendo dizer e qual a relação que eu estou trazendo para o comentário? É que o Guarani tem que vencer 6 em casa e 1 fora para subir. Fazer 7 vitórias em 12 jogos. É difícil, não é fácil não. Ganhar todas em casa é muito complicado, mas é possível. Então, falando do jogo desta quarta-feira, apesar do respeito que todo mundo tem que ter em relação ao Cruzeiro, que tem um baita treinador, tem uma camisa. A camisa do Cruzeiro na Série B é a maior de todas, é o maior vencedor na Série B de todos os 20 times. Então o Guarani vai ter que se preparar muito para merecer ganhar o jogo, não é? Mas que sirva de lição tudo o que aconteceu lá em Curitiba. Que o time não repita os erros que cometeu. E principalmente a lentidão. O Guarani foi um time previsível no primeiro tempo e fácil de ser marcado. Se o repertório não aumentar de opção, de jeito de atacar, de aplicação, de concentração, não vai ganhar do Cruzeiro, porque vem babando para cá. Futebol, o Cruzeiro não está apresentando um futebol tão bom assim, mas em relação à entrega e à garra, os caras estão trombando com pilastra de igreja. Eles não estão medindo esforço. Então, se o Guarani quiser fazer um jogo do mesmo nível e realizar imposição técnica, tem que também fazer a imposição de entrega, disposição e intensidade. Mas para mim, Gleger, o Guarani tem total chance de vencer o jogo. Não, para mim também, claro, tem que respeitar, isso é claro e óbvio. Aliás, ele tem que respeitar todos os times, mas tem que se impor. Está jogando em casa, vai enfrentar uma grande equipe que é treinada por um dos maiores treinadores do Brasil, na minha opinião, um cara estrategista, né? O Cruzeiro vem mordido aí da última partida, tá ganhando o jogo, tomou uma virada lá do CSA, né? E o Vanderlei já tinha um planejamento, né? Um planejamento de pontos para que ele pudesse tentar nessa competição buscar o acesso. Eu acho que não tem chance o Cruzeiro, mas o Guarani tem que estar muito atento e melhorar um aspecto que o Guarani é fundamental. Todas as vezes que o meio de campo do Guarani não funciona, o Guarani tem problemas dentro do jogo. E na partida passada, o Regis não fez um bom jogo. E o Rodrigo Andrade, para mim, foi o pior jogo dele com a camisa do Guarani, na última partida. E mesmo assim, o Guarani conseguiu se impor, o Guarani conseguiu criar, o Guarani conseguiu jogar de igual para igual com o líder da competição. Então, poucos ajustes para que o Daniel Paulista possa, não vou dizer surpreender não, que ele possa buscar um bom resultado jogando no Brinco de Ouro. Tem condição e, na minha opinião, por tudo que está jogando, o Guarani é favorito para vencer o Cruzeiro. Você sabe um dever de casa que está faltando eu fazer, Gleger? É dar uma olhada com carinho e com afinação nos números do Rodrigo Andrade. Você tocou num assunto que a gente há 30 dias debateu isso na Rádio Bandeirantes, ainda quando tinha a possibilidade do retorno para o banco de reservas do Eduardo Persson. O Eduardo Persson, ele estava machucado, voltou um pedaço de partida, depois ficou fora de novo, até agora não voltou. Por que eu estou fazendo trazendo isso à luz para a gente comentar? Isso é básico no futebol. Se esse meio campo, que tem ótimos jogadores, parar de funcionar, o resto engripa, o resto engasopa, o resto não funciona. Não funciona. E o Rodrigo Andrade, ao lado do Bruno Silva, os dois são os motores desse meio campo. Quando eles não jogam, o resto não funciona. Então, tem gente na bronca falando, por exemplo, Batista, mas de novo, usa o Índio, usa esse, usa aquele. É porque não tem ainda o Rodrigo Andrade, o Eduardo Persson. Porque se esse moço, Batista, tiver uma condição física,
ideal para poder jogar. Mas dois ele já está na terços. transição, né? Mas o problema é... Se ele tiver Eduardo pronto, Perso já tá a hora que treinando esse com o grupo. rapaz entrar de novo no time, eu não sei se sai mais. Então, mas sabe qual que é o problema? Eu até concordo, tecnicamente falando. Mas quanto tempo faz que o Eduardo Perso, ele jogou um pedaço de jogo, foi muito bem e tal, mas quanto tempo faz que esse cara tá fora? Tempo, verdade. E aí, o que acontece? Para um sprint final, você precisa de um cara pronto. Você precisa de um cara que chega, assume a titularidade e toma conta do pedaço. Mas, por exemplo, Não sei, né, CH? Porque começar assim, no segundo tempo, colocar 20, 25 minutos, você tem um cara com inteligência e capacidade para, na partida, dar esse sprint, ele muda o jogo, Gleger. Ou você não concorda? Não, eu concordo. Agora, tecnicamente. Porque você imagina até o Eduardo Persson adquirir o ritmo de jogo. Sim. O tempo que vai perder, mas tecnicamente indiscutível. Falta pouco tempo no campeonato. Agora, Tecnicamente tem razão que você indiscutível. falou. A preocupação, ô Júlio, dos torcedores, né? Você trabalha muito aí com o WhatsApp na Rádio Bandeirantes. É que o Guarani até agora não conseguiu. Estamos na 26ª rodada dos times que estão à frente dele. Ele conseguiu só uma vitória contra o CRB. Curitiba perdeu os dois. 2-0 lá. E aqui em Campinas perdeu por 1-0. Goiás perdeu de 2-1. E contra o Botafogo empatou em 1-1. Aqui em Campinas. Exatamente. Então, a preocupação é essa, ou seja, um aproveitamento de 26,6% nesse recorte contra os times que estão na frente. E tem que colocar nesse bolo aí de análise o Avaí e o Vasco, hein, Batista? Aí é o seguinte... Estão chegando. Eu fiz ontem, pela Rádio Bandeirantes, uma análise dos 5 últimos campeonatos da Série B, a Bezona, na 26ª rodada. O que aconteceu com os times que na 26ª rodada estavam na frente e depois na classificação final da competição. Hoje o líder é o Curitiba, 52, Botafogo 47, Goiás 45, CRB 44. Então, nos 5 últimos anos de Série B, só teve troca de um. Só um. Dos 4 que estavam na 26ª rodada, que é onde nós estamos neste momento, até a rodada final 38, só teve troca de um. E esse de 5, 3 foi o 5º colocado. Teve um ano que foi o 6º colocado e teve um outro ano que o Curitiba teve uma arrancada impressionante. Na 26ª rodada ele era o 8º colocado, aí ganhou 8 jogos de 12. 8 vitórias em 12. E aí acabou subindo. Você quer outro complicador para o Guarani? Estou falando que é difícil subir, não. É difícil para todo mundo, tá? O Guarani tem que fazer 7 vitórias para subir, ok? Tem 6 em casa. Sabe quais são os últimos 3 jogos do Guarani em casa, Batista? Vou te falar agora. Fala aí. Vasco, Avaí e Goiás. Os 3 últimos jogos em casa desse brasileiro, para o Guarani ter a obrigação de ganhar. Vou repetir. Os jogos em casa tem Cruzeiro, Postulante, entre aspas. Londrina, Confiança, que está lá embaixo, Vasco, Avaí e Goiás. E tem que beliscar um fora. Os jogos fora do Guarani. Brusque, CRB, Sampaio Correia, Vila Nova, Brasil de Pelotas. E sabe qual é o último fora de casa? Qual? No Rio, Botafogo. Tá fácil a vida do Guarani? Pois não, Júlio, falando aí dos números. Não, Batista, acho que vocês falaram tudo, né? O Guarani só venceu o CRB e o Avaí dos times que estão na frente dele, só o CRB dos postulantes ao G4, acho que 2 importantes situações, né? O Goiás vem de 3 derrotas consecutivas, tá caindo na tabela, tinha uma situação muito confortável atrás do Curitiba, agora tem a vaga ameaçada, e o CRB não tá jogando bem. Por outro lado, Avaí, o Vasco e o próprio Guarani vem apresentando um bom futebol, apesar das oscilações do Guarani contra o Curitiba, o segundo turno do Guarani é um segundo turno bom, então... por ser a Série B mais equilibrada nos últimos tempos, talvez essas mudanças no G4 sejam mais constantes até a última rodada. Eu não descartaria absolutamente nada. Tá muito difícil cravar, até mesmo Curitiba, que é o líder do campeonato, tá muito difícil cravar esse ano quem vai subir aí com tanta antecedência assim.
Então, olho na oscilação, principalmente de Goiás e CRB, e também na ascensão das equipes do Avaí e também do Vasco da Gama. Eu cravo aqui Coritiba e Botafogo, esses dois subiram. Então, ficarão 2 vagas. Os times estarão lutando e agora com o Vasco venceu o jogo ontem. Tá chegando, hein? Tá chegando, 40 pontos, presta atenção no Vasco, ele também está se candidatando.